Está no ar. Uau da Sandra na 107.3 em FM. 107.3 Alta Rotação. Boa tarde, Sara, bem-vinda. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a vocês também. Muito obrigada pelo convite. Boa, está tudo bem, Sara? Está tudo muito bem, graças a Deus. E do vosso lado? Eu estou bem, graças a Deus. O colega há pouco tempo poderia aqui mencionar o meu nome do programa infantil, mas só que não. E agora vai aqui a pergunta, não é? Só para os ouvintes terem uma noção, quem é a Sara Arvela? Bom, a Sara Arvela é uma caixinha de surpresas. Ok. A Sara Arvela é muita coisa. Não sei mais ou menos em que lado em que vocês perguntam, mas eu sou um livro aberto, com muita coisa para contar. Nesses poucos anos, né, acredito que são poucos, de vida, tenho ainda muita história para contar. Boas. Já que fizemos referência, é filha de Ana Lopes e de Carlos Arvela, formada em Contabilidade e Gestão de Empresas. Eu vou pedir ao técnico que baixe o meu separador, porque agora é aquele momento de conversa boa. Pois é, Sara, vamos então começar pela sua infância. A Sara nasceu no Namibe no dia 25 de novembro, não é? Exato. No dia 25, numa quinta-feira de noite, nasceu a Sara, a menina dos olhos dos pais, né? Ok. A primeira filha do casal, entretanto a mais velha. Muito bom. Tive uma infância com dois lados, um muito bom e um muito mau. Um muito bom porque sempre tive os melhores pais que nunca deixaram faltar nada. A Sara sempre teve tudo do bom e do melhor, sempre foi às praias, às fazendas, passeava. O meu pai criava muitos momentos em família e ensinava muita coisa. Saíamos para ver os animais. Então tenho uma infância assim nesse lado muito boa. Não tem muita coisa para reclamar ao seu crescimento. Não tenho muita coisa a reclamar porque eu tive uma educação muito, muito boa também. O único lado que se calhar não foi tão bom, eu consigo dizer assim, de forma também a incentivar e a ajudar outras pessoas, Ok. é que os meus pais eram tão bons pais, mas eles não funcionavam como um casal. Então, eles amavam os seus filhos, cuidavam muito bem, mas como casal eles tinham muitos problemas. E problemas esses que transpareciam às crianças. Então, eu cresci vendo dois lados. Em casa, quando era a partir das X horas até meia-noite e tal, eu via um pai que se calhar era agressivo, que se exaltava, havia discussões, havia brigas, um monte de coisas que eu cresci vendo e que graças a Deus não influenciaram na minha vida adulta, né? Porque eu tinha muitos motivos para poder dizer não quero ter um marido, não quero me casar, porque eu vi se calhar coisas que eu não gostaria que a minha mãe vivesse. Hoje já adulta, né, crescida, eu posso dizer que eles tiveram muitos motivos que na altura eu não podia ver, mas em contrapartida são cenas que eu não gostaria de viver. Então, graças a Deus não influenciou na minha decisão de poder construir uma família linda, ter um esposo, ter filhos, e só me impulsionou mais a querer mudar a história, em querer ver que, não, espera aí, se calhar existe sim um casal feliz, uma família feliz. Embora os pais fossem muito bons, existem casais que funcionam mesmo na vida real. Eu quero experimentar isso. E eu cresci a minha juventude toda, né, orando muito a Deus para que eu tivesse isso para mim. Eu tenho amigas que se calhar foram o contrário. Disseram que não, eu não quero ter um marido, eu não quero me casar porque não funciona, porque o meu pai e a minha mãe não funcionaram, porque eles discutiam muito, porque eles isso e aquilo. E hoje são mulheres que, pronto, né, vivem sozinhas, têm um relacionamento, mas não têm uma família. E é o que eu não quis e graças a Deus, né, continuo crendo que vai dar tudo certo até a consumação dos séculos, né? Muito bem, a Sara falou-nos sobre... naquela altura era de criança e o seu pai agredia a sua mãe, é isto? E não conseguia entender por ser uma criança. Já chegou a chorar, a falar, papá não toca na mamã, perante esta situação? Já cheguei. Antes, naquela altura, eu pensava que o meu pai era uma pessoa má. Eu não entendia o porquê que essas coisas aconteciam, né? Ok. Mas hoje eu vejo que não. Ele estava sob influência, por exemplo, do álcool. Não era algo que ele fazia porque ele gostava. E não era também todos os dias. Muitas das vezes eram só trocas de palavras, gritos, louças a partirem. Nem sempre ele
tocou na minha mãe, mas já existiram momentos em que isso chegou a acontecer, porque o homem falava, a mulher falava, ele falava, ela falava, então era uma troca de palavras que, de certa forma, na influência do álcool, ele chegou a agredir algumas vezes, sim. E eu já chorei, já gritei, e várias vezes pedia, pai, não faz isso. E eu sentia que ele não ligava, porque eu estava a dizer. E os meus irmãos mais pequenos, né, na altura, eu estava com 8, o meu irmão acho que estava com 5 e a outra com 4. Eles só choravam, e eu, como mais velha na altura, não podia chorar. Por quê? Porque eles eram pequenos e eu não queria transparecer essa insegurança neles. Mas eu tinha medo. Se eu encostar, será que o meu pai vai lembrar que sou filha dele? Será que não vai fazer a mesma coisa? Ou eu continuo aqui e assisto essa história aconteceu com a minha mãe e depois me arrependo de não ter ajudado. Então era sempre muita oração. Comecei a orar muito cedo. Então cresci muito cedo. Amadureci muito cedo justamente por causa disso. Então eles depois também tiveram a vida deles, mudaram de comportamento. Meu pai parou com essa atitude, teve muita conversa, ele parou com isso, parou de beber o que ele bebia, que lhe impulsionava a ter essas atitudes, e depois disso só ficou a falta de respeito, né? Porque quando já não há respeito não há nada que mude. Então era só troca de palavras, aquilo que nós ouvíamos. O pai ia falar aquilo na mãe, a mãe ia falar aquilo no pai, e pronto. Mas essa situação toda que a Sara vivenciou, este terror, estas brigas dentro do relacionamento dos pais, acredita que isso ajudou em crescer em pouco tempo? O seu crescimento, o seu desenvolvimento ajudou em alguma coisa? Sim, muito. Muito, porque eu digo assim, eu não tinha necessidade de começar a fazer negócios, de empreender, porque, como eu disse, meu pai sempre deu tudo. Ok. Tudo aquilo que nós queríamos, nós tínhamos. Eu lembro-me que ele até levava-me semanalmente ao salão de beleza para cuidar de mim. Então, eu nunca tive necessidade de ter um homem a pagar ou um namorado que me desse, porque meu pai fazia tudo por mim e pelos meus irmãos. Mas eu cresci muito cedo, por quê? Porque ao ver aquilo, eu acho que já é algo que nasce ou que Deus põe dentro de nós. É aquela vontade de poder ver que funcionava, como eu via nas novelas, na televisão. Será que é mesmo assim? Será que os meus pais vão mesmo se separar? Então eu começava a orar muito cedo. Eu tinha um boneco de peluche que eu dormia e chorava, abraçava o boneco e eu falava, Deus, por favor, que não seja dessa vez que eles se separem, porque senão eu vou ficar muito triste. Eu chorava e no dia seguinte tudo se resolvia. Vinham os tios e acalmava. Então sempre orei. E quando eu dei por mim, a minha vida sempre foi tudo à base da oração. Tudo o que acontecia, tudo o que eu pedia, eu tinha Deus e tenho Deus muito próximo por causa disso. Nos momentos mais difíceis, ele sempre esteve lá, mesmo quando eu era uma criança. Boas. Pois é, Sara, agora fala-nos então sobre o seu momento do ensino médio, não é? Eu sei que até certo ponto este momento de que passava-se em família, que o seu pai agredia a sua mãe, chegava a afetar um pouco a Sara também em termos psicológicos na escola. Como é que naquela altura adolescente, como é que gerias? Mais uma vez eu digo que foi Deus, porque eu sempre fui a melhor aluna em todas as escolas em que eu passei, e sempre tive no quadro de honra com a maior nota, sem querer exagerar, sempre foi uma verdade. E eu lembro de uma única vez em que eu não consegui fazer um dever, uma tarefa. Era uma tarefa de contabilidade. Eu cheguei ao meu professor a chorar. Eu disse, professor, desculpa, eu não consegui fazer, porque meus pais discutiram ontem e nós dormimos muito tarde e tudo mais. Eu contei para ele. Ele chorou comigo. Ele disse, Sara, tu és muito boa aluna. Nunca pensei que tu passasses por isso. Eu disse, sim, eu passo por isso, mas eu sou muito focada naquilo que eu quero, desde muito nova. Então, eu sempre estudei muito e sempre consegui separar. Não tive aquela de, começou a namorar, vai tirar mais notas. Mesmo com o namorado, eu sempre tive boas notas. Mesmo com discussões, sempre tive boas notas. Então, nunca interferiu, nunca. Boas. E a escolha do curso da Sara? Gestão, contabilidade no médio, não é? No médio fez contabilidade. Quem escolheu? Também. Pois, quem escolheu este curso? Foi uma escolha sua, dos seus encarregados de educação? Foi uma escolha minha, mas com a ajuda do meu pai. Eu perguntei, eu disse, pai, eu quero muito ser médica, mas eu não sei se faço isso ou outra coisa. Ele disse, olha, sabias que as médicas não podem usar unha comprida? E eu disse, sério? Ele disse assim, então não quero mais ser médica. E também eu quero meter saia e sapato alto. Ele disse, pronto, então
tens que ser empresária. Para ser empresária, tens que aprender a gerir o teu negócio. E o melhor é fazer a contabilidade. Eu disse, pois, por acaso, eu gosto de matemática, números, eu acho que vai funcionar. Então, fiz contabilidade e todo o meu médio, eu também fiz negócios mesmo na escola, vendia, fazia tudo. Sempre gostei muito de números, de dinheiro, de fazer o meu próprio dinheiro desde muito nova. E o meu pai sempre incentivou, porque eu acho que isso eu puxei dele, que ele sempre foi um empresário de sucesso. E tirei dele, então, esta parte, né, este lado empresarial sempre tive do meu pai, porque minha mãe não tem muito esta veia, mas o meu pai sim. Boas, boas. E falando sobre a sua experiência como radialista naquela altura, 2011 a 2017, na Rádio Nacional do Namibe. Conta-nos. Foi uma experiência muito boa. Eu comecei com 11 anos na altura e apresentava o programa infantil O Futuro Somos Nós. E apresentei durante muito tempo. Eu só deixei quando fui para Portugal fazer a faculdade, isso em 2017. Mas eu trabalhei sem meios monetários, nunca me foi pago valores assim, montante em dinheiro. Recebia normalmente, era cabaz do Natal, em dezembro. Meu pai já tentou ir para a rádio reclamar, mas a minha filha está a explorar, a minha filha está a ser explorada, tem que abrir uma conta, meter o dinheiro lá, quando ela tiver 18 anos vai usar, mas isso nunca aconteceu. Acredito também que, pronto, né, é um processo um tanto quanto demorado e depois aí existem outras pessoas a gerirem, e então isso nunca aconteceu, mas sempre fiz por gosto, mas nunca foi um sonho, por isso é que eu não fiz jornalismo no médio, porque o que eu gostava era números, era vender, era dinheiro, era criar empreendimentos, era sentir que eu estou a fazer alguma coisa e está-me a dar resultados rápidos. Nunca foi assim um sonho trabalhar na televisão ou na rádio. Então fui para Portugal e quando voltei já não continuei. Podia ter continuado, o meu lugar estava reservado, mas não é bem ainda aquilo que eu quero. Boas. Yeah. Osvaldo. Olha, estou aqui totalmente comovido com a história da Sara. E o que mais tocou até agora é a situação que a Sara vivenciou com os pais, né? É uma situação muito dura, ver uma vez ou outra brigas fortes em casa e depois ter que ir para a escola. É um processo muito sério, muito forte. Então eu acho que a Sara é uma mulher forte e as suas orações salvou de muita coisa. Boas. Muita coisa. Boas. Pois é, Sara, falaste-nos também sobre a sua ida a Portugal, onde fizeste a universidade. E também apercebemos-nos que lá em Portugal passaste também por alguns momentos muito difíceis e outrora decidiste também ingressar para um coral. É isto? Mais ou menos. Eu, assim que cheguei a Portugal, a primeira coisa que fiz foi procurar uma igreja, porque eu me converti em 2015. Na altura estava a começar o ensino médio, então estava mesmo bem no princípio da minha conversão. 3 anos depois, ir para Portugal, longe dos pais, longe de tudo, estar com a minha família paterna, né, que na altura eu não conhecia tão bem. E assim que eu cheguei, eu procurei uma igreja porque eu disse do princípio, eu não posso ficar sem a oração, não consigo, eu já cresci assim. E assim que eu saí, pus no GPS uma igreja, encontrei uma bem perto de casa, entrei e foi a que eu fiquei. No princípio não concordava com algumas coisas porque a igreja lá é diferente, a oração é diferente, o louvor é diferente. Eu fiquei assim um bocadinho ainda em dúvida se fico aqui, se não. Mas fiquei porque eu também nunca fui de mudar de igreja assim tão drasticamente. Continuei lá, cantei uma vez, eles gostaram, eu ingressei na banda. Assim que eu comecei mesmo, acho que foi umas semanas depois, meteram-me logo no grupo de louvor, eu comecei a cantar. Eu já cantava, mesmo na rádio eu já cantava. Quando eu me converti, cantava também. Então lá só dei continuidade ao chamado de Deus, né, para a minha vida. Estava na igreja, entrei na faculdade, comecei a estudar. Minha vida era a igreja, a faculdade. E um mês depois de estar em Portugal, arranjei um emprego. Trabalhei num restaurante em que eu não tinha vida, só podia ir à igreja nas segundas-feiras. Por isso é que hoje eu dou muito valor ao trabalho e fico muito chateada quando eu vejo, por exemplo, alguns funcionários meus a desmerecerem o trabalho por coisas fúteis. Porque eu comecei a trabalhar com 17 anos, né? Digo trabalhar, né? Porque eu já fazia negócios antes. Com 17 anos eu entrava às 10, saía às 15h30 e regressava às 18h. Até 1 da manhã e dia seguinte novamente. Então era muito, mas muito trabalho que eu tinha e eu comecei a dar valor cedo.
e estudar e tudo mais. Depois arranjei um outro emprego, porque aquele era só de verão, numa pastelaria onde eu já fiquei efetiva, trabalhava o ano todo, estudava e trabalhava e tinha o meu cargo na igreja. Então sempre fui muito responsável quanto a isso, porque, como eu disse, já tenho responsabilidades desde muito cedo. Ser mais velha. Yeah. Mas a Sara volta a Angola depois de quanto tempo? Depois de 3 anos. 3 anos, e eu, quando voltei, não voltei propriamente para ficar. Voltei para passar umas férias, para conhecer para voltar a ver a minha família depois de 3 anos e também para poder, digamos, estar mais próxima da altura do meu namorado. Na altura era meu namorado. Estava com esse plano, e quando eu cheguei, entretanto, as coisas mudaram, porque assim que eu cheguei, fui diagnosticada com Covid. A única pessoa com Covid no avião de Lisboa para Luanda fui eu. Então, assim que eu chego, não consegui nem sair do aeroporto, nem ter com o meu namorado, que é meu esposo agora. Levaram-me logo para a Barra do Kwanza e fiquei umas 2, quase 3 semanas lá. E eu pensei, meu Deus, o tempo está a passar, as férias estão a contar, eu estou aqui trancada, eu chorava. E ele ia todos os dias da cidade até a Barra do Kwanza para ir ter comigo. E eu fiquei a pensar, meu Deus, mas será que ele me ama mesmo? Será que não? O tempo que eu estou aqui também para poder estar mais perto dele, agora estou aqui presa. Mas estamos a falar no ano de? 2021. 2021. Exato. Foi há pouco tempo. Boas. Foi há pouco tempo. Então, depois eu parei e falei, Deus, qual é o teu propósito? E eu, como se eu tivesse tido uma resposta de Deus, assim, tu sempre pediste a mim uma pessoa que te ame, te respeite e que ame a tua família e que faça de tudo por ti. Eu estou a te mostrar que Ele é capaz de tudo e qualquer coisa por ti. Então eu comecei a ver, peraí, um homem que sai todos os dias a essa distância, vai e vem, traz comida, traz tudo que eu preciso, traz o computador, tudo que eu posso, tipo, para não ter uma depressão profunda, porque eu chorava muito. Não, amor, toma isso, queres comer o quê? Ele levava pessoalmente, não mandava ninguém. Ele pessoalmente levava. Eu comecei a ver e disse, Deus, eu acho que é ele. Porque o namoro é isso, né? É tu ver se a pessoa funciona por casamento. O namoro não é um casamento. Ele tá já te conhecer para isso. Então eu comecei a ver, tipo, peraí, eu acho que ele gosta mesmo de mim. A minha mãe até ligou para mim. Disse, Sara, tá já onde? Eu sonhei contigo. Sonhei que estavas em Angola, porque eu não queria dizer, eu queria fazer surpresa. Disse, olha, eu estou mesmo em Angola, estou com Covid, que eu acho que não é Covid, porque eu sempre tive alergia. Então, era uma gripe normal, mas pronto, deu Covid. Estou aqui trancada e o meu futuro marido está a cuidar de mim. Teu marido? Que marido? Eu falei, mamãe, vai ser surpresa, não posso te dizer quem é e tudo mais. Mas ele gosta mesmo de ti, Sara, tem certeza? Que marido é esse? Que homem é esse? Eu então não aguentei e disse, mamãe, é o fulano. Ela disse, será que ele gosta mesmo de ti, Sara? Eu disse, mamãe, eu sinto que sim. Senão, não estaria a fazer tudo o que está a fazer por mim. Ah, não, mas epa, não sei, vê bem, não sei o quê. Mas assim que eu saí de lá, do Covid, a primeira coisa que ele disse para mim foi, eu não quero ficar contigo só por ficar. Assim mesmo que tu já saíste, nós vamos agora conhecer os teus pais lá no Namibe. Eu quero fazer a apresentação e o pedido. Eu quero ter como minha esposa e tudo legalmente. Na época da Covid, oi Lídio, levanta esta música, por favor. Porque toda a gente tem uma história para contar e a história da Sara arrepia-me. Depois da época da Covid, então logo saias deste hospital, o seu parceiro pediu para conhecer a sua família. Certo. Não fez nem 5 dias. E ele disse, eu quero conhecer os teus pais. Eu achei que fosse brincadeira. Eu disse, pá, todos os euros que eu tinha na minha conta, eu tive que gastar lá também a pagar coisas que eu tenho, né? Porque eu tenho uma vida em Portugal, eu tenho contas a pagar. Então estava aqui a pagar, a pensar que ia voltar depois de um mês. Tu queres conhecer os meus pais? Assim, ok, vamos conhecer e depois eu volto para Portugal e vemos o resto. Tudo bem. Fomos conhecer os meus pais. E meu pai perguntou, então, quais são os vossos planos e tudo mais. Nós não tínhamos combinado absolutamente nada. Okay. E ele disse, nós queremos fazer o pedido. Eu olhei assim para ele, tipo, nós? Como assim? Meu pai disse, e quando é que vocês querem fazer? Ele já, no próximo mês mesmo, pode ser tipo no dia 30. Eu queria dizer, mas calma, nós não combinamos nada. Eu tenho que ir para Portugal, tenho coisas a fazer. Como assim vamos fazer o pedido? E aquilo ficou assim... Falei, também não posso transparecer, meu pai vai dizer que somos desorganizados. Okay. Deixei. No off eu disse, mas como assim pedido? Ele, sim, vamos já começar a organizar, veja aqui o salão, vamos já ver as coisas. Eu disse,
calma, eu não trouxe vestido, eu não comprei o meu enxoval, eu não sabia que ia casar. Como assim o pedido? Eu tenho uma vida, só estou de férias. Ele já, sim, mas estás de férias na faculdade, estás de férias no trabalho, então vamos fazer já o pedido. Aquilo foi um banho de água fria, assim, de repente, um choque para a realidade, mas também foi bom. Então fizemos, né, o pedido, correu tudo bem e estamos juntos, está tudo bem, tudo a correr bem. E como é que foi a aceitação dos teus pais? Primeiro, a minha mãe tinha muitas dúvidas, né? Porque as mães é aquela, Sara, mas esses devem ter muitas namoradas, esse não sei o quê, aquele medo das mães quando se trata de uma figura pública. Ok. Então, não sei. E o meu pai disse assim, olha, eu não conheço o rapaz, mas pelo que eu vejo, parece ser uma boa pessoa, vamos ver pessoalmente, né? E quando eles estavam pessoalmente juntos, meu pai disse, Sara, ele é muito simples. Ele é muito simples, transpareceu-me uma paz que, nunca senti. Eu acho que se gostas mesmo, se ele gosta de ti, então vocês devem ficar juntos, façam o que vocês quiserem, porque o meu pai é português, então para ele casar, fazer pedido, isso depende do casal, para ele, desde que vocês gostem um do outro, está tudo bem. Bem, a Sara passou aqui agora uma nota que é muito importante. O ouvinte está em casa e não sabe de quem se trata. A Sara revelou que o Nós parceiro... vamos aguardar esse assunto para o final. Não, deixa, colega fofoqueiro. Por ser, é um ponto muito importante, né? Pode ser por final. A Sara Pode ser por final. A pessoa também gosta de adoçar também. Pode ser por final. Sim. Ok. Não, Osvaldo, fica Tá bem. calma. A boca do Osvaldo às vezes não lhe obedece. Contudo, eu quero aqui pontualizar os ouvintes. A Sara é esposa de um artista muito querido e muito popular Pois. em Angola. É uma figura pública do nosso musical angolano. E no finalzinho do programa, a Sara vai revelar Não vai ser no final. quem é esse artista. Daqui a pouco. Mas, Sara, vamos voltar para a sua vida enquanto criança, enquanto adolescente também, fazedora de programa infantil. Eu acredito que a Sara já que fez menção que também cantava. Eu acredito que conhecia muitas músicas infantis. Muitas. A Georgina Costa, aquela música, eu sou criança. Olha, eu também gostava dessa música. Era- Desculpa por me envolver na conversa, mas eu também gostava dessa música. Era uma música muito mexida. Sim, todas as músicas, muitas músicas mesmo. Boas. Era uma parte da minha vida muito boa, que eu gosto muito de lembrar. Quem sabe um dia eu vou para lá só para reviver aquele momento, mas eu gosto mesmo. Se lhe dessem a oportunidade, não é, para poder fazer um programa infantil ou ser coordenadora de um programa infantil, ainda aceitarias? Aceitaria. Eu amo as crianças, eu adoro mesmo. Acho que vamos remeter esta proposta à direção, né? Eu acho Não. que... Não, mas Vamos, é sim, senhora. verdade. Eu fazia com muito amor. E havia aquelas pessoas que diziam, né? Mas a Sara já tem 17 anos, ainda vai lá porque o futuro somos nós. Porque tu já és uma jovem. Eu dizia, não, mas eu gosto das crianças, porque nós também já apresentávamos atividades do governo, né? Ok. Assim, ao vivo para crianças, aqueles jogos, os presentes do Natal, aquelas atividades todas que organizavam o governo, nós apresentávamos, então já era algo mesmo, estava no sangue. E as crianças conheciam-me e as outras duas meninas trabalhavam comigo, então era muito mágico. Era Muito bom, muito Boas. bom. Olha, quem fazia o programa infantil? Um clima bem organizado, com pipoquinhas doces, não é? Pouquinhas. Ok. Não, colega. né? Colega, é sério. Os Vamos- ouvintes agora. Prontos, mas prontos. Estão né? baralhados ainda não revelei. Boas! Pois é, são agora 17h31. Sara, recordas-te ainda do primeiro programa infantil que fizes, da primeira edição? O primeiro programa não me lembro, mas lembro-me do primeiro dia em que eu fui para a rádio, nesse caso como convidada. Ok. Não me lembro assim tanta coisa, porque na altura eu tinha 11 anos, muito tempo. Mas lembro daquela sensação de chegar e entrevistarem-me. Na altura era a Gisele da Ananás, que era a coordenadora. Ela fez-me algumas perguntas. Depois no final disse, tu falas muito bem, não queres trabalhar aqui como apresentadora? Eu disse, eu tenho que falar com a minha mãe para ver se ela vai aceitar e não sei o quê. Então, só foi mesmo um dia como convidada e depois foi mesmo tudo como apresentadora. Ela Ok. instruiu-me muito, muito mesmo. Boas. Sara, a Sara neste momento já vive há quantos anos maritalmente? Eu se dizer aqui, vocês vão achar estranho, não é muito tempo ainda.
Deixa eu ver, se calhar quase 3 anos. 3 anos. Quase. Tá a caminhar para isso. Mas nesse momento já é uma rotina boa, né? De viver maritalmente. Sim. E eu digo que nós, mulheres e homens, devemos acreditar muito no poder de Deus, naquilo que Deus faz, e não naquilo que as pessoas dizem que Ele faz. Porque muitas pessoas ou muitas amigas aconselharam: não, tu és muito jovem, ainda agora vais manter, né? Aquela expressão manter, vais manter agora e tudo mais. E eu depois, a minha memória me remetia àquilo tudo que eu via. As coisas que meu pai dizia, que a minha mãe ouvia, que a minha mãe falava, aquelas complicações todas. E eu dizia: não, Deus, eu quero isso, mas quero diferente. Eu quero um lar bem feliz mesmo. Então a minha oração sempre foi essa: Deus, eu até tenho um caderno em que eu escrevi tudo o que eu queria que o meu esposo fosse, né? Ele tem que ser alto, não quero mulato nem branco, tudo detalhado. Ele tem que ter mais ou menos 1 metro e tal de altura. Não precisa ser propriamente um pastor ou um obreiro, desde que ele te ame, te respeite que eu sou tua filha. Tudo isso, e foi exatamente o que aconteceu. Boas. Então, acredito muito no poder da palavra. Tem pessoas que dizem que casamento é bom no princípio, depois é uma rotina, depois não é bom. Isso é para ti que acreditas assim. Se eu acredito que não, e se eu digo e profetizo que o meu casamento é uma bênção, o meu lar é uma bênção, nós nos damos bem, é isso que eu vou viver. Eu só vivo aquilo que eu acredito. Então, tem sido muito bom. E vai continuar a ser, né? Até a consumação dos séculos. Até quando Jesus disse: olha, a igreja, vim vos buscar, vamos subir. Nós estamos já aí. Boas. Bem, Sara, vamos fazer aqui algumas perguntas, mas depois, mas gostaríamos de propor algo assim. Alguma música que lhe faz recordar, lhe faz viver ou voltar no tempo que gostarias de ouvir a essa altura? Sim, e se calhar uma música um bocadinho estranha. Ilídio Campos, prepara os teus dedinhos porque vais aí apontar o título da música. É uma música que eu não sei porque que eu escutava muito quando era criança, mas eu ouvia muito, eu chorava com essa música, que é a música da Ana Carolina e do Seu Jorge, É Isso Aí. E eles têm um vídeo no YouTube que já é bem antigo também, mas é uma música que diz muito. Lembro-me que uma vez fui a um restaurante com meu pai, tinha karaoke, música ao vivo. Não era karaoke, era música ao vivo, uma banda. Eu disse: papá, eu quero cantar. E ele já: não, mas isso é uma música ao vivo, vamos fazer como? Eu disse: não, também só brinquei. E ele de repente foi lá e disse: a minha filha quer cantar, atenção, restaurante, e todo mundo. Para tudo. Atenção para a minha filha, por favor. Eu cantei essa música e deram-me 10 mil kwanzas na altura. Eu disse: meu Deus, 10 mil. A música é esta? Essa. Tá bem, canta um bocadinho, por favor. Cante para nós, por favor. Eu preferia até que ouvíssemos a música, depois Depois vai cantar um bocadinho. Vamos ouvir aí. Tá bem, mas vai cantar um bocadinho, Sara, combinado? Não sei, essa música não sei, vamos ver, se calhar. Tá bem. Vamos à música. É isso aí. Pois é, Sara, continuando, ouvíamos esta música e dizias que esta música tem um significado muito importante na sua vida, ouvias muito esta música, mas acreditamos também que por seres uma mulher de Deus, uma mulher que serves a Deus, tem sempre aquele louvor que mexe com a sua alma. Tem sim. O louvor que eu digo que é da minha vida, da minha história. Ok. Porque em Portugal, longe dos pais, eu tive que aprender a ser independente, longe da minha mãe, e aprendi a depender só de Deus, mais ninguém. E tem um louvor que eu escutei muito e que quando eu fui dar a luz, né, ao meu filho, eu também pedi que durante o momento do parto fizessem o fundo, só o instrumental daquele louvor, que é Oceano. Boa. Oceans em inglês, yeah. A sério. Só o piano, só mesmo som do Ilídio, piano. por favor, procura aí o oceano, vamos nadar neste oceano. Sim, daí o som. Eu também Tem não sei se piano, né? luz. Só gosto. Ilídio, prepara o piano que agora vamos aqui apertar um pouco a Sara. Estávamos tão Maravilha. bons. Sara, qual é a religião? Eu sou evangélica pentecostal. Ok. Pentecoste, muito bom. Eu disse: médico, por favor, eu posso pedir uma coisa? Sim, põe só uma musiquinha. Que música? E eu disse: essa, eu meti. Depois a médica olhou e disse: filha, tu és cristã? Eu disse: sim.
Então ora, continua a orar que vai dar tudo certo. Eu disse, eu já estou a orar desde há muito tempo. Ela disse, então Boas. continua. E foi lindo. Boas. Pois é, Sara. Agora vamos falar sobre a importância ou o significado do Gerilson Israel na sua vida. As coisas aconteceram muito rápido, como aqui disseste, e as pessoas têm aquele olhar, namora com uma figura pública e às vezes é um mar de rosas de mentira e não é nada verdadeiro. Débora, por favor, tens que dizer lá em casa, ouvintes, esse momento é muito importante para nós. A Sara Tá bom. é a esposa do artista Gerilson Israel. Ok, tá bem. Ouvintes aí em casa, prestem bem atenção. Nós estamos a conversar com a Sara Arvela, a Sara que é a esposa do Gerilson Israel. Ok, até aí tá bom, não é, Cléber? Até aí tá bom. Ok, tá bem. Pois é, estava eu a perguntar sobre o significado do Gerilson Israel na sua vida, não é? Toda a gente conhece o Gerilson como um artista musical e não sabem que o Gerilson Israel é seu esposo. E a Sara é uma pessoa totalmente afastada das mídias. Como é que geres como é que é o seu ciclo, ser esposa de uma figura pública? Pronto, o meu ciclo, ele sempre foi muito fechado. Muito fechado. Falando só dessa parte, né? Eu, assim, de amigas, eu tenho uma que é minha irmã, que é minha prima irmã, né? Apenas. E sendo quem sou, muito antes dele me conhecer, eu nunca fui uma pessoa oportunista, posso assim dizer. Eu acredito muito naquilo que vem de Deus. Então, isso de criar, de esforçar o que não é para ser esforçado, eu não gosto. De criar ambientes, de criar amizades, de criar ligações onde não existem, eu também não gosto muito. Eu acredito muito naquilo que é de Deus, aquilo que vem de Deus para mim. E ser esposa dele, muita gente pergunta e eu dou sempre a mesma resposta. Eu acredito que é até melhor do que ser esposa de uma pessoa que se calhar não é figura pública ou de um irmão da igreja, porque o lado público dele não se faz sentir propriamente em casa. Em casa, ele é um pai muito amoroso, muito amável. Ele é um esposo muito respeitoso, muito cuidadoso. E eu falo isso de boca cheia, que eu não tenho problemas relacionados a mulheres, fãs que ligaram, mandaram mensagens, mandaram fotos. Eu não tenho nada disso, nada desse tipo de problemas com ele. Não tenho problemas de um ocultar o telefone ao outro, ou de não sair e não dizer aonde foi. Não. Ele é uma pessoa que tem as bases muito bem estruturadas, tem uma educação muito forte, e tenho uma crença em Deus muito forte, muito fora do normal, que às vezes ele passa-me lições muito fortes. Lições que eu tenho na teoria e que muitas vezes com o andamento, né, da vida a pessoa vai perdendo aquilo na prática. Acredita que, falou aqui sobre a educação religiosa de Gerilson Israel, acredita que isto facilitou para poderem juntar-se? Sim. Os espíritos, não é como dizem, os espíritos casaram-se? Muito, porque muito antes dele eu já conheci outras pessoas como uma jovem normal. Okay. Já conheci pessoas na igreja que eu podia ter dito, se calhar vou ficar com esse irmão, e nunca cheguei a ficar. Por quê? Porque eu não senti a mesma conexão que eu senti com ele. E ele é muito, muito respeitoso. Tudo aquilo que eu pedi a Deus, ele é. Eu sempre disse assim a Deus, Deus, eu não quero um homem que quando está chateado grita. Eu não quero um homem que quando está irritado me despreza ou me trata mal. Eu quero um homem que seja o oposto daquilo que eu conheço, né? Eu queria um homem diferente daquilo que eu via no meu pai. E ele é exatamente isso. Quando ele está chateado, ele prefere não falar. Ele não me desrespeita, não grita comigo. Se uma vez, acho só uma única vez em que ele gritou, ele pediu logo desculpas. Imediatamente, amor, me perdoa. Eu estou um bocadinho estressado com o trabalho. Desculpa por ter levantado simplesmente a voz. Nunca ofendeu, nada. Então, eu acho que o respeito aí é muito forte na nossa relação. Ele respeita-me muito e eu a ele. Tem coisas que eu quero muito falar, explodir, eu não consigo, porque eu olho para ele, para a figura dele, meu marido, pai do meu filho, e eu não consigo, por respeito, falo, Deus, eu nem tento, eu não consigo falar assim com ele, porque ele é o homem da minha vida, ele é a pessoa mais importante da minha vida e tem que ser a pessoa mais importante da minha vida. Maravilha, maravilha. Neste momento, até agora,
a Sara sente-se uma mulher realizada? Eu sinto-me realizada, apesar de muitas coisas não darem certo, né? No nosso lado pessoal. Nós todos temos metas, temos coisas, temos objetivos, temos negócios. Nem tudo vai correr como nós queremos e a vida é mesmo assim. Mas quando eu olho para a minha família, a família que eu estou a construir, as bases que o meu filho com 1 aninho já está a ter, eu fico muito feliz. Até estávamos na igreja, isso foi no domingo. E o meu filho, no domingo passado, ele passou o culto todo a rir. Ninguém entendeu o que ele estava a rir. Ele olhava para o pastor e ria. Parecia uma crise de riso. Eu falei, isso pode ser Deus, né? Ele deve estar vendo anjo, não era normal. Mas no domingo passado, esse aqui agora, ele só queria brincar, queria subir em cima das coisas. E quando ele tentava encostar na mesa, que tinha a água e a Bíblia do pastor, eu olhava para ele e eu falava, não, filho, não. Eu abanava a cabeça. Ele com 1 aninho olhou para mim, abanou a dele também e afastou-se. Eu comecei a ver, o meu filho com pouco tempo ele já entende mais ou menos quando é que a mãe diz não, quando é que a mãe diz sim. E essa base, quando o casal está unido, quando o casal tem os mesmos propósitos, a mesma educação, pensa da mesma forma, não tem como, nós não temos um filho obediente, um filho que respeita os pais. Então, quando algo não está bem, eu chamo no off e digo, amor, podemos conversar? Ele sim. Por mais irritado que ele esteja, ele vai dizer sim. Amor, é assim, eu não gostei naquele dia, tu disseste isso, não sei o quê, tu achas que isso está certo? As nossas conversas são mesmo assim, nesse tom. Ele, mas lembras como é que tu falaste comigo? Eu também não gostei do teu tom. Eu, tá bem, amor, desculpa, eu estava estressada, mas agora estou mais calma. Ele, ok. Então falamos, resolvemos e tá tudo bem. Maravilha. Sara, a Sara sonha em ter quantos filhos? 4. 4 filhos, não é? 4. E o seu primogênito é o Jairo, é isso? Exato. A escolha do nome, de quem foi? Jason foi do pai. Já não me lembro bem como é que foi, mas estávamos muito indecisos em relação ao nome. Ele dava um nome, eu não gostava. Depois eu dizia Carlos, ele dizia, mas os Carlos são muito bandidos, têm muitas namoradas. Depois eu dizia, ok, então vai ser esse. Ele, não, mas esse não, vai ser aquele. Então ele escolheu Jason Davin. Mas eu disse, Davin por quê? Vamos ver um nome mais normal, né? Já tem Jason, vamos ver um nome mais normal. Foi quando eu vi Jairo. Jairo foi um homem de Deus muito usado. Então eu disse, ok, fica Jason Jairo, JJ, JJ. Boas. Durante muito tempo a Sara e o Gerilson ocultaram a gravidez da Sara perante o público, e quando lançaram a informação, o público, e em seguida, acho que passaram 2 semanas ou um tempo muito curto, a Sara deu à luz o bebê e as pessoas não entenderam. Sim. Mas a Sara ficou grávida, ainda agora já nasceu. Como é que Exato. aconteceu? Era tudo uma estratégia? Sim, nós não queríamos mesmo, porque é aquilo que disse no início, eu sou muito afastada das mídias, né? Ok. E há coisas que eu prefiro guardar só para mim, para a minha família, os meus amigos próximos. Porque a internet, as pessoas são muito más. Assim como há pessoas boas, há pessoas muito más. E há comentários que a gravidez é um processo muito difícil, é um processo que tu estás muito sensível e fica a ser um bocadinho complicado. Tu estás a ver comentários do tipo, mas será que o filho é mesmo dele? Há pessoas que comentam coisas horríveis. O filho é mesmo dele, mas será que ela, essa mulata? E eu, por ser mulata, já recebi comentários muito maus. Então eu disse, eu quero afastar-me de toda a negatividade, de tudo aquilo que me faz mal. Quero me focar no meu bebê, na minha família. Um dia ou outro as pessoas vão ter que saber e ficaram sabendo no momento em que nós decidimos que tinha que ser assim. Naquela altura em que lançaram esta informação para o público, a Sara já tinha dado à luz? Não, acho que não. Já não me lembro muito bem, mas acho que não. Mas é uma coisa que eu não consigo entender, né? O colega não está a entender. A situação está toda contrária. É que a mulher de um artista, de uma figura pública, também torna-se muito destacada, muito famosa na internet e tudo mais. E a Sara vive o contrário, sem querer famas, sem querer... Porque você vê sempre lá, está sempre pendurada num espetáculo, tá no outro lado. Uma entrevista, está aí a mídia, também apareceu, falou a parte dela. Está aí a esposa do fulano, mas tu a ver que a Sara é completamente diferente. Sim, é algo mesmo que já foi conversado e algo que é nosso em particular, porque a Sara, que é esposa do fulano, antes de ser esposa dele, já é a Sara radialista, já é a Sara confeiteira, desde os seus
12 anos, é a Sara a melhor aluna, já é a Sara que também canta para Cristo, que também tem videoclipes, já é a Sara Arvela. Então eu não quero ser conhecida como a Sara esposa do fulano, eu quero ser conhecida como a Sara Arvela, a empresária, a mulher de Deus, a mulher de Cristo e que porventura também é a esposa do fulano. Então tudo aquilo que me une a uma imagem que não é propriamente minha, não são méritos propriamente meus, eu não quero. Eu não quero e eu prefiro viver assim porque é melhor, tu estás longe de muita negatividade, de muita falsidade, de muita maldade e eu sinto-me bem assim. Acredito que aos poucos, de uma forma ou de outra, tu vais te tornar mesmo conhecida, não tem como. Vais aparecer num momento ou no outro e tudo mais. Mas eu não quero que seja esforçado, eu não quero que todos os shows eu estou lá pendurada, como disse, né? Fulano viajou para cantar Gana, eu também vou aproveitar, vou viajar. Não, nossas viagens são programadas, viagem em família, viagem de casal, vamos nos juntar, vamos viajar em família. Não estamos a viajar e depois no meio da viagem, amor, estou a ir atuar agora em França, fica aqui em Portugal à minha espera. Não, eu não gosto disso. Eu dou muito valor à família. Como eu disse, meu pai criou momentos muito lindos em família e cria até hoje. Os filhos dele são mesmo tipo, pai tem dinheiro agora, vamos agora para um resort, vamos para uma piscina, vamos para uma pastelaria todos os domingos. Então eu acredito muito nisso. Eu não gosto de estar ali a esforçar algo que não é. Eu quero sair da minha casa com as minhas malinhas feitas e consciente de que vamos visitar um zoológico com o Jason, conhecer os animais e que no meio do processo não vai ter nenhuma escapada para ir para um show, para ir para uma entrevista. Não, eu não quero isso. Eu quero... Cada coisa tem o seu momento, né? Boas. Cada coisa tem o seu tempo. Diga-nos, Sara, estamos a terminar também, daqui a pouco vamos caminhar para o final do programa. Diga-nos, a essa altura há muita juventude ligada ao imediatismo e principalmente ao querer ter já as coisas sem respeitar o processo. Qual é o conselho que deixas para esta juventude? Ainda hoje falei sobre isso com uma amiga. Respeitar o processo é fundamental. Ok. Há pessoas que dizem, mas eu que estudei, fiz a minha licenciatura, vou trabalhar para receber 50 mil, para receber 70 mil. Mas então tu que nunca trabalhaste, não tens nada, por que tu não podes receber 50 mil? Por que tu não podes ganhar 70 mil? As pessoas têm muita vergonha. Não é não querer respeitar, é vergonha. Então, como eu comecei a fazer as minhas coisas desde os 11 anos, eu já vendia sobremesas, já vendia bolos, dava cursos sobre pastelaria. Eu nunca tive vergonha de vender o meu peixe, de vender as minhas coisas. Então, é algo que agora eu tento controlar e tento orientar melhor. Mas antes, qualquer coisa eu vendia de tudo um pouco. Comecei a vender perucas com 17 anos. Então, é respeitar e não ter vergonha, porque se tu tiveres vergonha do processo, tu nunca vais viver a promessa. Maravilha. Boas. Sara, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Muito obrigado por ter vindo à rádio. Muito feliz com esta entrevista, que na realidade acaba por ser superação. Né? A Sara está nesse momento a realizar os seus sonhos, né? Como uma contabilista, como alguém que gosta de contar dinheiro. Ela já disse contar dinheiro, notas, lombongo. Sara gosta de contar massa. Não, a Sara um dia vai para o programa do Gelvado aí nos quitandeiros, sim, né? quitanda, a falar mesmo somente dos seus dinheiro negócios. Mesmo só. Mas a Sara tem alguns empreendimentos. Tenho sim. Aproximadamente já uns 30, não é? Milhares. Pois é, Sara, vamos aproveitar este momento para deixar os beijinhos, agradecimentos às suas redes sociais. Sim, eu mando um cumprimento bem grande a todo mundo que me apoia, nesse caso aos meos seguidores do Insta. Ao cunhado. Não pode esquecer o beijinho ao cunhado. Ao TikTok, todo mundo que está aí ligado, a minha família em especial. Ao amor da minha vida, obviamente, né? Não tem como não falar. E deixar as minhas redes sociais, pronto, é Sara Arvela, acho que as pessoas algumas já conhecem, Sara Arvela. Tem a do meu spa no Benfica, que é Arvela Wig Place. Tem também a outra que é de loiças de luxo do Líbano, que é Casas Luxuosas S. Enfim, são muitos empreendimentos, mas no geral, Sara Arvela. Basta chegar no Sara Arvela e vai ver tudo lá. Boa, estamos juntos, Sara Arvela. Muito, muito bom regresso a casa. Tudo de bom e que Deus abençoe rico e poderosamente. Em nome de Jesus.
Amém. Obrigada, Sara. Olha, Sara, não vais te embora antes de cantar. Então começa já a pensar aí na música. Bem, promessa é dívida, os ouvintes estão a ouvir a rádio. Por amor de Deus. Enquanto nós né? vamos aqui nos despedir, a Sara começa a pensar o que vai cantar, tá bem? A Sara vai fechar o programa cantando. Em nome de Jesus. Tá bem, Vamos irmã? embora. Olha, nós ficamos por aqui, cidade. Mais uma vez, obrigada pelo carinho da sua audiência. Um beijinho gostoso para todos os ouvintes. Obrigada por ter acompanhado o nosso programa. Receba o beijinho do Ilídio Campos, que esteve a garantir a técnica e também a seleção musical. Trabalhou para si nesta edição referente a 15 de maio. A minha direção tem o rosto e os dedos mágicos de Bem-vindo Magalhães. Na supervisão do programa esteve Luísa Abílio Manuel. Na coordenação geral trabalhou o Felipe Candondo. Na produção esteve a Aidan Bali. A redação trabalhou Daisy José e também Gelvado Lutucuta. E as vozes que chegaram até o seu receptor é de Osvaldo Sandala E Débora Damba, a madrinha dos ouvintes desta casa de rádio. Nós estaremos juntos amanhã. Beijinhos. Bem, agora a Sara vai fechar o programa cantando. Eu vou deixar a responsabilidade para a Sara fechar o programa. Fiquem bem, beijo, beijo, até amanhã. Essa é a música sem o fundo, né? É a música. Pode ser a música. Pode ser a música, pode ser a Ok, música. pode ser. Tá bem. You call me out. Sobre as águas. Se for YouTube, tem como meter o fundo, né? Ok. Acho que fica mais fácil, porque ela está a cantar em inglês. Pode meter Oceans, Hillsong, piano. Ok. Deus é muito bom e há pessoas que dizem, pode continuar. Vamos analisar o tom de voz. Não analisa. Fecha os olhos. E lembra que Deus é bom. Tua voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar. Isso. E ali te encontro no mistério. Minha fé não se abalará. E por teu nome chamarei. E além das ondas olharei. E se o mar descer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu e tu és meu. 107.3 Alta Rotação.